Então vamos lá, ainda continuando aqui com o namespace, né, vamos entender agora o que é justamente esse nome, né? E aí, esse nome é uma coisa aleatória, uma coisa que você inventa? Obviamente que não, então tudo aqui vai ter um porquê. Esse nome, por exemplo, sistema escolar barra professor, é a localização daquela classe. Então, a classe de clientes, ela tem que estar, esse arquivo namespace.php, né, que tem a classe de clientes, ele tem que estar dentro dessa referência aqui, ó, dentro desse caminho. E no meu projeto isso não acontece. Então, para que esse meu namespace funcione e ele consiga de fato encontrar a minha classe de clientes, que foi chamada a partir dessa referência, eu preciso ter esse meu arquivo aqui, que é o meu namespace 1, né, que contém essa classe de clientes que eu chamei, dentro dessa estrutura. Então, aqui dentro do meu projeto, eu precisaria ter uma pasta chamada Sistema Escolar, ok, e uma pasta dentro dela, né, que seria uma subpasta da pasta Sistema Escolar chamada Professor. Agora sim, aí eu arrasto meu arquivo namespace para dentro dessa pasta professor. Ó. Ele vai pertencer, então, à minha pasta professor. Perfeito. Agora essa estrutura está correta. Então, esse namespace 2, para chegar nesse meu arquivo namespace, onde tem a classe de clientes, realmente eu tenho que utilizar esse caminho. Sistema escolar barra professor. Então, o namespace ele é nada mais do que o caminho aonde vai estar o seu arquivo. Aí sim, está, né, a organização do seu projeto. Então, ele é estruturado dessa forma. Se eu tenho aqui um namespace sistema escolar barra professor, é porque esse meu arquivo, essa minha classe, ela vai estar dentro daquele local. Então, dessa forma, eu vou conseguir, né, trabalhar essa estruturação. Vamos criar aqui, por exemplo, um outro arquivo. Então, vou colocar aqui ou melhor, vamos criar uma outra pasta dentro dela. Vou colocar aqui uma nova pasta. Eu vou chamar essa pasta de... poderia ser... Sistema Vendas, né? Só para exemplificar. Então, eu tenho aqui uma pastinha para o sistema escolar e uma outra agora para o sistema Vendas. Dentro de sistema Vendas, eu vou colocar aqui, por exemplo, fornecedores. E quero ter um arquivo que é uma classe de fornecedores. Então, aqui dentro, eu vou com o botão direito, vou criar novo arquivo e vou chamar ele de fornecedores.php. Esse arquivo fornecedores.php, ele vai precisar ter um namespace, né, justamente que identifica aquela estrutura, aquele local onde ele está. Então, por exemplo, aqui, eu vou fechar aqui o meu PHP e aqui o namespace, então, vai ser o nome da primeira pasta onde ele está, no caso, sistema vendas barra a segunda pasta. Às vezes não vai ter duas pastas, às vezes vai ter uma, às vezes vai ter três e assim por diante. Então não importa quantas são, né? Você vai precisar colocar sempre aquele caminho. E aqui, por exemplo, o nome da minha classe. Vou colocar aqui, ó, fornecedores. Beleza. Então toda vez para me chamar essa minha classe de fornecedores, eu vou ter que colocar um use no arquivo, colocar a primeira referência, que é a pasta onde ele está, barra a subpasta e assim por diante. Colocar o caminho ali, né, de forma correta. Então aqui, ó, vamos só fazer para a gente concluir esse exemplo. Eu vou criar um novo arquivo, né? Estou criando na raiz aqui mesmo. Vamos supor que esse arquivo então fosse o de vendas, né? Fosse uma classe aí de vendas qualquer. .php. Isso aqui eu só estou utilizando como demonstração mesmo. Aqui então eu teria mais ou menos o que eu tenho no namespace 2, né, que eu tinha feito antes. Então aqui ele vai utilizar agora esse caminho aqui, ó, para chegar no meu arquivo de fornecedores, caso eu precise instanciar e utilizar aquela classe que eu criei aqui dentro, que foi a classe dos fornecedores. Aí você cria um objeto com qualquer nome, isso aqui é do PHP básico, ó, um objeto com qualquer nome e aqui instancia ela, sem ter que colocar caminho, porque esse caminho já foi utilizado anteriormente. Em PHP mais antigo, né, antes do PHP 5, pode ser que você, em vez de encontrar a barra invertida, você encontre um underline. Não está errado, tá joia? Ele aceita também, né, porque é uma estrutura um pouco mais antiga. Então esse caminho aqui, ó, estaria dessa forma. É uma forma de definir, né, namespace também, que foi criada assim que foram criados os namespaces. Foi na versão, se eu não me engano, foi na versão 5.3, eu sei que foi próxima à versão 5, mas isso hoje em dia já está, né, desatualizado. Não dá erro no código, como algumas outras coisas, né, que foram desatualizadas, relacionadas ao MySQL, que agora é o MySQLi, né, aí você vai ter problema, mas isso aqui não dá. É só uma forma de explicar, caso vocês peguem alguma classe antiga para poder trabalhar em cima dela, né,
se tiver com underline ali, não está errado. Se você quiser substituir pela barra invertida, vai funcionar da mesma forma.